Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre o UPDF. O PDF, que na minha opinião é o software com o melhor custo-benefício do mercado aí, que você pode ler e editar os seus PDFs. Para você que estuda ou você que trabalha utilizando o PDF, vale muito a pena conhecer isso aqui, tá? Eu gravei um vídeo anteriormente falando sobre praticamente todas as funcionalidades desse software que é incrível e hoje eu vou falar sobre algumas delas, algumas novidades que vem por aí. O PDF ele tem aqui a inteligência artificial integrada nele, no qual você consegue conversar com o seu documento, você consegue traduzir trechos desse documento, você consegue fazer perguntas para o ChatGPT, tendo relação ou não com o documento que está aberto. Então você consegue complementar uma pesquisa ou um estudo que você está fazendo ou até alguma parte do seu trabalho aí que você tem alguma dúvida, você consegue tirar direto com o ChatGPT pelo software do PDF, tá? Então, vamos lá direto aqui para o software. Então, vamos lá. Já estou com um paper aberto aqui. Eu peguei um paper em inglês, propositalmente, para ver se a gente consegue entender esse documento utilizando aqui a inteligência artificial do PDF. Então, aqui no canto inferior direito, nós temos aqui ó, o PDF AI, tá? Então, a inteligência artificial do PDF. Tem como atalho Ctrl E, ou você pode clicar nesse símbolozinho aqui colorido. Então, aqui ele abre já uma aba específica para inteligência artificial. Você vê que já está aqui o documento, que tem 19 páginas, e a gente clica em começar, e a gente vai poder começar a trabalhar com a inteligência artificial aqui do PDF. Então vou clicar em começar, ele já traz um resumo automático aqui para a gente, ó. E já trouxe em português. Por quê? Eu já configurei o meu software para estar em português, né? Então sendo assim, ele já automaticamente lê o documento que está em inglês e já traz um resumo para a gente em português. Eu limpei a conversa aqui para ficar mais fácil da gente ver e entender como é que funciona isso aqui. Aqui nessa lampadinha a gente tem algumas sugestões, né? Então resumir por páginas. Então aqui a gente pode escolher o idioma que a gente quer o resumo, qual página, até qual página a gente quer um resumo. A gente pode aqui ó, traduzir por páginas, então mesma coisa, a gente vai escolher o idioma e vai escolher de qual página até qual página a gente quer que seja traduzido esse PDF. Então aqui a gente tem resumir página, vamos por resumir página 1, que é aqui a gente está aqui. Então ele já faz um resumo aqui desta página 1 e assim por diante. A gente consegue traduzir. Vamos navegar para o documento. Related Work. Então eu vou perguntar se existe algum trabalho relacionado a esse documento. Vamos ver o que ele fala. Olha que interessante. Eu perguntei aqui, existe algum trabalho relacionado ao assunto tratado? Sim, o documento menciona vários trabalhos relacionados ao campo dos grandes modelos de linguagem e ao processamento de linguagem natural. E aí assim por diante, e ele fala de onde ele tirou essas informações. Então aqui, ó, página 2, ele vai deixar grifado aqui em amarelo, ele vai deixar destacado da onde ele puxou essa informação. E na página 3, a mesma coisa. Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante aqui é que ele consegue identificar os textos das imagens. E ele leva em consideração isso também, tá? Então vamos fazer algum outro teste aqui. O que é dito sobre geração de imagens e textos? O documento menciona um mecanismo chamado Mini-Gemini, que suporta tanto a geração de textos quanto de imagens a partir de entradas que podem ser apenas textuais e assim por diante. E aí, novamente, ele mostra aqui de onde ele tirou essas informações. Então, por exemplo, você tem um arquivo em PDF em que você precisa estudar, fazer perguntas sobre aquele arquivo que você quer saber um pouquinho mais. Você consegue utilizar a inteligência artificial aqui para ir extraindo informações sobre esse documento e conversando um pouquinho sobre esse documento. Vamos ver aqui, ó. E aí só para mostrar, obviamente, que se você falar alguma coisa que não tem nada a ver, o documento ele vai avisar você. Esse documento fala sobre futebol, esse documento não tem as respostas relevantes, você pode tentar outra pergunta. Se não tem nada relacionado a isso no documento, ele não vai inventar, ele não vai, assim como o ChatGPT, puxar informações de outros lugares e responder. Ele vai responder somente aquilo que está no documento. Agora, se você precisar fazer outras perguntas sobre qualquer outro assunto, aqui em cima ó, tem o pedir PDF, que seria para você conversar com o PDF, e tem aqui conversa. Nessa parte de conversa, sim, você conversa com o ChatGPT sobre qualquer assunto. Então, mesmo que eu esteja com esse documento aberto, eu posso pedir qualquer coisa que eu estou conversando com o ChatGPT direto. Propositalmente usei o exemplo do futebol novamente, criei 5 bullet points falando sobre futebol. E ele criou aqui para mim, tá? Então aqui eu estou conversando com o ChatGPT. Por exemplo, pegar essa parte aqui do texto, colocar aqui, ó, traduza para português. Ele vai traduzir normalmente, porque o ChatGPT traduz também para a gente, tá?
Então aqui eu consigo complementar, por exemplo, uma pesquisa que eu estou fazendo ou um estudo que eu estou fazendo sobre esse documento. Poxa, estou vendo aqui esse paper, tem um conhecimento que eu quero passar também, mas eu não sei escrever paper. Como é que eu faço para escrever um paper? E aí você pergunta aqui, quais são os pontos mais importantes a serem levados em consideração para escrever um paper? Aí ele fala aqui para mim, escolher um tema relevante e atual, desenvolver uma pergunta de pesquisa clara e objetiva, realizar uma revisão bibliográfica e assim por diante. Então aqui eu estou conversando com o ChatGPT e aqui ele vai me responder somente com as informações que existirem no documento, tá? E como eu prometi para vocês, algumas outras funcionalidades que eu consigo fazer aqui no PDF é facilmente modificar todo esse arquivo aqui em relação à organização de páginas, tá? Aqui eu estou no modo leitura normal. Aqui ao lado esquerdo eu consigo ver a miniatura das páginas. Eu posso fechar essas miniaturas aqui ou abrir. E eu clicando com o botão direito aqui nas miniaturas, já existem algumas opções que eu consigo fazer. Rotacionar essa página, tá vendo? Consigo mudar a orientação dela. Eu consigo aqui inserir uma página em branco para depois adicionar algumas imagens ou adicionar algum texto aqui. Eu consigo excluir qualquer página daqui. Então excluir aquela página em branco. Essa página aqui tem bastante imagem e fica fácil de a gente ver. Consigo clicar com o botão direito aqui e extrair essa página. O que seria extrair essa página? Eu vou criar um documento em PDF novo somente para essa página. Vamos deixar esse nome aqui mesmo, extract, salvar. Pronto, ele já abriu um documento novo aqui para mim. Ó. Vocês podem ver aqui na aba. É um documento somente com esta página, tá? Essa página a gente pode usar como a gente quiser, obviamente, mas eu vou aproveitar e usar um exemplo aqui para vocês. Essa segunda página, posso clicar com o botão direito, clicar em substituir página. Vou escolher aquele documento lá, aquela página que eu extraí e aplicar e pronto. Ele substituiu a segunda página por aquela que a gente extraiu. Obviamente que eu extraí do mesmo documento e coloquei no mesmo documento para mostrar para vocês como exemplo. Você pode extrair de um documento e adicionar em outro. E do lado esquerdo aqui a gente tem esse botãozinho aqui de cortar páginas. Quando a gente clica aqui e habilita, a gente pode realmente fazer um crop na página aqui. Então vamos dizer, eu quero que a página não tenha esse espaço em branco e seja somente as imagens realmente. Então vamos colocar aqui, ó. Vou tirar todo o texto e vou deixar só as imagens. Vou deixar assim desse jeitinho, clicar em recortar. Pronto. Vocês podem ver na miniatura aqui que a página foi cropada, ficou do tamanho que eu escolhi exatamente ali manualmente no corte, tá? Tem outra funcionalidade muito interessante, que é essa de dividir. Então eu posso dividir a página da maneira que eu quiser. Então se eu clicar nesse maisinho aqui, eu vou criar uma divisão vertical da página, tá? E eu posso arrastar aqui para onde eu quiser e eu vou dividir essa página verticalmente. Agora, se eu clicar nesse aqui, eu vou criar uma divisão horizontal. Então, vamos criar uma divisão horizontal. Eu quero separar essa imagem do texto. Então, eu vou dividir. Ele dividiu a página em duas, justamente no ponto que eu pedi para ele dividir. Outra coisa bem importante e muito interessante aqui do PDF é que a gente consegue fazer uma proteção muito legal deste documento. Então, a gente clica aqui em proteger, do lado direito, proteger por senha. Daí você consegue definir aqui uma senha para abrir o documento. Você cria uma senha qualquer aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você aplica. Pronto. E agora vamos criar uma cópia. Vou abrir aqui para vocês verem. Abrir. Olha lá. Pediu a senha 1, 2, 3, 4, 5. Desbloquear. Pronto. Abriu o arquivo. Outra coisa muito legal na parte de criptografar com senha é que você consegue definir permissões aqui. Olha aqui. Então a gente pode criar uma permissão para imprimir, ou seja, não pode imprimir ou só consegue imprimir em baixa resolução, por exemplo, se não tiver a senha. Alterações permitidas, olha lá, a gente escolhe tudo aquilo que pode fazer ou não sem a senha. Tem outra funcionalidade aqui que eu não conhecia, que eu achei muito bacana, principalmente para quem grava vídeo ou para quem faz videoconferência, né? Que você precisa ocultar algumas informações que você não pode mostrar no vídeo, ou por exemplo, não pode deixar vazar numa apresentação que você está fazendo, né? Então aqui desse lado esquerdo ó, tem uma opção de ocultar. Tem 3 maneiras de você ocultar alguma coisa aqui. Tem aqui em cima, ó, marcar para ocultação. Você vai clicar. Você pode marcar qualquer texto ou qualquer pedaço de imagem. Então vou dar um exemplo. Não quero que apareça esse gráfico aqui. Então, vou selecionar aqui.
vou criar um quadro aqui em cima e ele vai ocultar, certo? Eu posso aplicar essa ocultação permanente, então eu posso criar um arquivo novo que tem essa ocultação, eu posso deixar ela por aqui, eu posso fazer, quando eu for fazer essa apresentação, e deixar aqui, depois clicar com o botão direito e excluir essa ocultação, tá? Eu posso fazer essa ocultação de diversas maneiras, mudar a borda, então eu posso vir em propriedades aqui, colocar o preenchimento amarelo e a borda rosa, sei lá. Pronto. Ele vai ficar do jeito que eu escolhi. E eu posso, inclusive, adicionar uma nota aqui, dados confidenciais. Então, quando eu passo o mouse aqui em cima, aparece escrito dados confidenciais, tá? Eu posso fazer isso também com texto. Então, eu posso selecionar só uma palavra, por exemplo, duas palavras, ele vai já adicionando essa tarja de maneira automática e eu já consigo esconder essas informações que eu queria esconder. Outra maneira é você fazer isso com uma página específica, então vamos fazer isso na página 3. Marquei, ó, deixa eu abrir as miniaturas aqui. Pronto, a página 3 está escondida. Era aquela página que a gente dividiu anteriormente, né? Então pronto, está escondida a página 3 aqui, ninguém consegue ver, tá certo? Se eu quiser vir aqui de novo, excluir novamente, pronto, estou mostrando a página. Mas outra coisa que eu achei muito bacana é da maneira de você localizar o texto para que ele esconda. Então, por exemplo, tem uma parte específica, por exemplo, o número do meu CPF, que eu não quero que apareça. Eu posso digitar aqui o número do meu CPF e ele vai identificar onde está e já vai criar essa tarja por cima. Mas vamos fazer diferente, vamos pegar uma palavra que existe aqui no texto, sei lá, tasks. Vamos ver, vamos escolher tasks, escrever tasks aqui. Ó, ele trouxe 14 resultados. Eu posso escolher o task específico que eu quero esconder ou eu posso colocar aqui em todos. Então ele vai selecionar todos, eu vou clicar em ocultar aqui embaixo. Pronto, ó, ele já ocultou todos os tasks que tem escrito no texto. Tá vendo? Então essa é uma maneira muito rápida e interessante de você ocultar alguma informação que você não quer que as pessoas vejam. Outra funcionalidade aqui bem importante, bem interessante, bem legal para quem utiliza documentos PDF. Hoje em dia tem aplicativo que você escaneia documentos pelo celular e ele já salva em PDF. Só que quando você faz isso, você acaba salvando ele como imagem, né? Então você não tem como selecionar o texto, você vai escanear ele como uma imagem. Então essa funcionalidade ela vai identificar todo o texto e imagem e vai separar isso tudo, tá? Vocês podem ver que aqui eu peguei uma instrução de montagem de uma bicicleta, o papel estava amassado, tá vazando ali o que está escrito atrás, então eu fiz de propósito assim, uma coisa um pouco mal feita, como se fosse bem da realidade, assim, para ver como o software vai se portar diante disso, né? Só para vocês entenderem como ele não identifica o texto, né? Eu vou colocar aqui numa pesquisa e vou pôr aqui, ó, dianteira, que seria, está escrito aqui no 3 dianteira. Ele simplesmente não acha a palavra porque ele não está identificando palavra nenhuma aqui na verdade, né? Então se eu clicar em OCR, essa parte de PDF só com imagem, ele vai continuar deixando como imagem, só que ele vai reduzir o tamanho do documento e mantendo a qualidade boa da página ali, tá? Então ele vai meio que fazer uma limpeza desse documento. Nesse PDF pesquisável é o que interessa pra gente aqui agora. Então ele vai identificar todos os textos. Deixei aqui como idioma inglês e português. Resolução ótima, no máximo aqui 300 dpi. Vamos colocar para executar o OCR. Ele vai pedir para você escolher o lugar para salvar. OCR agora, salvar. É bem rápido lá, convertendo 90%, 100%, acabou. Ele já vai abrir um novo arquivo. Como esse documento não estava muito bem escaneado, algumas coisas ele fica confuso para ele. Então ele entendeu que aquele bonequinho lá, aquele homenzinho era um Y. Quer ver? Isso aqui, ó, ele entendeu como um Y, essa parte da imagem. E aí ele converteu como Y aqui. Algumas coisinhas ele vai se atrapalhar um pouco. Mas vamos lá, vamos pesquisar a palavra aqui de novo, dianteira, igual a gente já fez. Pronto, ele já achou a palavra dianteira aqui e a palavra dianteira aqui. Vocês veem que quando eu passo o mouse em cima agora, vocês podem ver que ele identifica realmente como um texto, tá vendo? Olha só. Certo? Então eu consigo fazer a marcação aqui, consigo utilizar toda a funcionalidade aqui do PDF de marcação, sublinhar,
e outras coisas nesse documento transformado em texto. Outra coisa, se eu clicar aqui em editar, eu consigo editar todo esse texto aqui normalmente. Então aqui, ó, mínima, vou colocar para máxima. Pronto. A gente está editando, aquele manual de instrução aqui, aquela instrução de montagem diretamente pelo PDF. Isso aqui ele identificou como uma imagem, então a gente pode arrastar essa imagem e colocar em outro lugar. Ele separa as imagens também, tá vendo? Essa aqui, ó, ele identificou que é uma imagem. A gente pode tirar essa imagem daqui e colocar em outro lugar e assim por diante. Muita coisa a gente pode fazer aqui pelo o PDF, por esse OCR, tá? Outra coisa que vale a pena lembrar é que com uma licença do PDF, quando você compra uma licença do PDF, seja mensal, anual ou seja vitalício, que sim, você tem o plano vitalício aqui do PDF, você pode acessar ele de qualquer plataforma, qualquer sistema operacional, seja no Windows, seja no Mac, iOS ou Android. Então, uma licença você consegue rodar nos 4 sistemas operacionais, ou seja, você vai poder ter 4 aparelhos aí com o PDF simultaneamente, somente com uma licença. Isso é coisa rara de acontecer. Custo-benefício absurdo, porque ele vai custar aí 1/4 do que custa aquele mais conhecido de vocês, aquele vermelhinho lá, que eu não vou falar que é da Adobe, e fora a inteligência artificial que eu já mostrei para vocês, que funciona muito bem. Você pode conversar com o seu documento e conversar com o ChatGPT diretamente pelo software do PDF, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem do PDF. Eu vou deixar o link aqui na descrição para caso vocês queiram adquirir o PDF com baita de um desconto. Vai para cima porque vale muito a pena. E se você não quiser ou não precisar de todas as funcionalidades e quiser um leitor prático aí de PDF, você também tem a versão gratuita que você pode baixar em qualquer dispositivo seu também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para você escolher e assistir logo em seguida. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.